Com o castelo e o Monte Brasil à direita, a curva da Baía aos pés, as torres sineiras da Sé, a meia distância entre as Covas e a Praça Velha, nas costas, a igreja do Colégio e da Misericórdia, lançam-se as suas ruas em esquadria. Seja bem-vindo. O Dia da Freguesia da Sé, no concelho de Angra do Heroísmo, fez-se de festa no Parque do Relvão. Tempo de olhar para a evolução e a essência desta freguesia, bem no centro da cidade. A Sé é uma das freguesias urbanas da cidade e do município de Angra do Heroísmo e, apesar da sua pequena dimensão, foi a primeira das paróquias citadinas de Angra a ser criada. O seu nome Sé teve origem na Sé Catedral de Angra, edificada no centro da freguesia. Agora volta a ser celebrado o seu dia depois de 2 anos de pandemia. Temos procurado marcar a diferença, contando com a boa vontade das pessoas que connosco partilham experiências e vivências, tentando acrescentar algo positivo no dia a dia de quem nos procura para resolver as suas questões. Temos trabalhado em prol desta freguesia e entendemos ser importante reconhecer o trabalho desenvolvido pelas pessoas e instituições que connosco colaboram de forma para o desenvolvimento da mesma. As freguesias, enquanto o órgão de administração mais próximo das pessoas, são, na verdade, uma manifestação desse sentimento de comunidade. É a junta de freguesia que é o primeiro lugar é que as pessoas recorrem quando a necessidade chega, é o primeiro lugar em que as pessoas vão protestar, vão queixar, vão agradecer, enfim, é a porta de entrada, no fim de contas, para a administração do Estado, para a administração daquilo que é, no fim de contas, a nossa própria nacionalidade. E neste dia também queria prestar aqui a minha homenagem às juntas de freguesia em geral, mas em particular à da Sé, que neste dia celebra o seu dia, dizendo que eles são os parceiros essenciais da Câmara. De facto, nós mantemos uma relação muito próxima, uma relação de colaboração muito estreita, porque isso acaba por ser a melhor forma, a forma mais eficaz, quer da Câmara cumprir as suas obrigações, quer das juntas de freguesia também o fazerem. E essa colaboração é uma colaboração que nos enriquece a todos e é uma colaboração que é feita e deve ser feita muito para além das questões de natureza partidária ou de outras quaisquer considerações de natureza pessoal que possam surgir. De facto, os presidentes de junta de freguesia são parceiros próximos, são parceiros diários da Câmara e é esse o caminho que nós temos ao longo dos anos dado sempre a esta relação e é um caminho que tem resultado em excelentes vantagens para o próprio funcionamento do município. Em convívio celebram a existência da freguesia e do seu povo. Na verdade, celebram a comunidade e as suas vivências. Em dia de festa, Ana Toste falou da freguesia e Cecília Costa leu um texto de Margarida Souza explicando a essência do ser da Sé. Com o castelo e o Monte Brasil à direita, a curva da Baía aos pés, as torres sineiras da Sé, a meia distância entre as Covas e a Praça Velha, nas costas, a igreja do Colégio e da Misericórdia, lançam-se as suas ruas em esquadria. A Sé é menina vaidosa, festeira, cheia de cor do casario, senhora com cheiro a cedro, cantarias, colchas e brumas atlânticas, homens de passos confiantes nas descobertas, negócios e mercados. Crianças barulhentas a sair dos colégios para ruas que nunca deixarão de amar. A freguesia de Sé é porto de abrigo da ilha, palco da vida dos terceirenses, passado e futuro de mãos dadas, Vasco da Gama a subir a rua direita, procissões, casamentos, rainhas a descer a rua da Sé, 4 cantos do mundo, filarmónicas, concertos, buzinas de campeões, cidadania e fé. Caravelas na Baía, ladrilhos de calçada, turistas na esplanada, varandas bordadas de flores. Todos os dias renascida, sismos, água, fogo e história. A Sé é a freguesia mais pequenina, mas nela cabem os sonhos da ilha toda. Há pouco mais de 50 anos,
o chefe de uma família nascida e residente na freguesia do Posto Santo, à altura um curate da freguesia de Santa Luzia, anunciou que tinha comprado uma propriedade na cidade, como se dizia na altura, e que se iriam mudar todos para a sua nova casa, que na altura, para uma rua que na altura se chamava Rua João Vaz Corte Real e que agora passou a ser, ou há pouco tempo, a Rua do Marquês, uma rua que ficava perto do Jardim Público. A alegria e a excitação dos mais novos, nos quais me incluía eu, foi imensa, até porque se cumpria o tão almejado sonho de vir viver para a cidade. Passaria a ser possível, para nós, mais novos, irmos para as aulas, para o liceu, um pouco mais tarde, e já não termos que sair às 7 da manhã na caminhonete que nos trazia para a cidade. Seria possível também passar a ir almoçar a casa e, sobretudo, passear com as amigas à saída do liceu ou até ao fim de semana, sem estar a depender da boa vontade do pai que nos levava a qualquer sítio nesse fim de semana, tirando do seu tempo. Ou então também, dependendo da carreira, que nos levava, fazia uma viagem de manhã às 8 horas ao Posto Santo e outra ao fim da tarde, por volta das 6 da tarde, que regressava à cidade. Iniciou-se assim uma nova etapa na vida desta família, logo na minha também. Situando-se a casa um pouco afastada da rua principal, não tínhamos muito contacto com vizinhos e assim fomos assumindo que viver na cidade, apesar de nos proporcionar muitas facilidades, não nos dava o conforto de saber que o vizinho do lado nos ajudaria em caso de qualquer necessidade, que viveria as nossas alegrias e as nossas tristezas e que nos bateria à porta para lhes darmos uma chaveninha de café que se tinha acabado exatamente naquela hora, mas que sabia poder sempre contar com o que estava na despensa da casa da senhora Lourdes, a mulher do senhor Toste. Por outro lado, não teríamos que nos preocupar com as nossas galinhas que a miúdo saltavam para o quintal dos vizinhos e comiam com todo o empenho as couves e os repolhos que ele tão cuidadosamente cultivava e que o meu pai muitas vezes, ou que fez com que o meu pai muitas vezes tenha pago couves e repolhos que nunca chegaram à nossa mesa. E com este entendimento fui vivendo até há mais ou menos meia dúzia de anos, quando fui desafiada para fazer parte da lista candidata à Assembleia de Freguesia da Sé. Desafio aceite, iniciamos a nossa campanha e à medida que fomos percorrendo as ruas da Freguesia da Sé, fui percebendo o quanto estava enganada em relação à vivência numa freguesia da cidade. Percebi que a cada porta que batíamos, as pessoas nos acolhiam com uma imensa alegria e que não era só pela lista a que pertencíamos, mas porque conheciam a maioria das pessoas que a compunham. Percebi que a vizinha da senhora Dona Maria sabia que esta tinha mais de 90 anos e que tinha o cuidado de estar sempre atenta a ver se lhe acontecesse alguma coisa, ela poder ajudá-la. Fiquei a saber que havia muita gente mais nova que a miúdo visitava os mais idosos, de modo a que eles se sentissem menos sozinhos. Percebi que as pessoas sentiam um especial orgulho, não só pela Sé estar no centro da cidade de Angra, repito, património da humanidade, mas especialmente pelas instituições que aqui se localizam, tais como a Recreio dos Artistas, o Lusitânia, que hoje aqui homenageamos. Percebi o orgulho que se sentem por existirem famílias que aqui vivem há várias gerações e também por existirem casas comerciais e não só, que nasceram na Sé e aqui continuam, cujo exemplo é a Farmácia Pimentel, que hoje também aqui homenageamos. Apercebi-me que apesar de não haver jardins à frente das portas, onde no verão se disputam as mais bonitas céssias para ornamentarem os andores da procissão de agosto, como acontecia no Posto Santo, o orgulho que sentem e que sentimos em embelezarmos as nossas janelas e varandas com as flores que agora a Câmara Municipal nos faculta na primavera e no verão é por demais evidente. Vi pessoas, na sua maioria senhoras, digamos, diga-se, a conversarem à janela umas com as outras. Não sei se teriam ido pedir café, mas que aparentavam ter todo o tempo do mundo e que aquele bocadinho lhes estava a saber bem, isso era por demais evidente.
Lembro-me muitas vezes de um dos primeiros eventos promovido pela Junta de Freguesia, e onde eu estive, onde estava um almoço, onde estava a grande maioria dos idosos da nossa freguesia. Andava eu empenhada na minha tarefa de ajudar e, a determinada altura, uma das senhoras disse-me que se ia embora porque não estava a sentir-se bem. Fiquei muito preocupada e dispus-me a acompanhá-la à casa. Não fosse cair pelo caminho ou acontecer outra coisa qualquer. Depois disse-me que vivia sozinha. Reparei que enquanto lhe perguntava onde vivia e lhe dizia que a ia acompanhar, uma senhora que estava ao lado dela revirava os olhos de forma a dar-me a entender de que eu não desse grande importância ao que a vizinha me estava a dizer. No entanto, não desisti do meu intento e acompanhei a senhora à casa. Quando regressei, a outra veio ter comigo e disse-me: nada daquilo é verdade, é manha, não precisava ter-se preocupado, eu dei-lhe a entender isso. Mas como é que pode ter a certeza, perguntei-lhe eu, e se a senhora está realmente a sentir-se mal? Qual nada, responde, todos os dias é a mesma coisa, moro na casa abaixo dela, todos os dias vou à casa dela ou ela vem à minha e é sempre a mesma coisa, todos os dias se sente mal. Achei este episódio uma delícia e a evidência da mais pura e a mais pura evidência de que afinal muito pouca coisa difere de morar numa freguesia rural ou numa freguesia do centro de Angra, desde que em ruas habitadas por pessoas que se envolvem na sua comunidade, por moradores que se preocupam uns com os outros, por pessoas que disponibilizam um pouco do seu tempo para se ajudar uns aos outros para que todos afinal se sintam um pouco melhor. Ainda este ano vi e todos vimos o esforço e o empenho que foi feito para realizar a festa do Espírito Santo e o orgulho em que o Império se apresentasse no seu melhor. Concluindo esta simples partilha de vivências e sentimentos, devo dizer-lhes que quanto mais conheço a Sé, mais a sinto, e a cada dia que passa, mais me sinto parte integrante desta freguesia. Não sei se residirei sempre cá, porque à medida que o tempo passa, vamos percebendo que o sempre e o nunca deixam de fazer sentido, mas posso assegurar, e disso tenho a certeza, que mesmo que um dia deixe de pertencer fisicamente à freguesia da Sé, ela fará sempre parte da minha vida e ocupará um lugar muito importante no meu coração. Na ocasião foram feitas homenagens, neste caso a Fernando Linhares Brum, lembrando este comendador e a sua venda com vinhos, produtos hortícolas e flores, espelhada no seu bom coração, esforço e empenho como empresário, conhecido pelo seu espírito de solidariedade. A sua neta mais velha recebeu a homenagem. De seguida foi feito o agradecimento à Farmácia Pimentel pelo seu serviço na freguesia da Sé, com uma dinastia familiar de farmacêuticos que teve início com Luís Pimentel. Por fim, foi homenageado o Sport Clube Lusitânia como associação que nasceu e vive na Sé e que festeja agora o seu centenário. E nós continuamos por cá a conhecer o melhor da Ilha Terceira. Voltamos amanhã. Até lá, fique bem.